Estamos no último dia do ano litúrgico. Amanhã, primeiro domingo de Advento, começa um novo ano litúrgico. E no final do ano litúrgico, a gente celebra, no fundo, os vários aspectos da história da salvação, da vida de Jesus, os mistérios da vida de Jesus. E no fim do ano litúrgico, a atenção centra-se, no mês de novembro, às vezes um bocadinho de dezembro, como este ano, sobre a vinda de Jesus, sobre a segunda vinda, sobre as realidades últimas, não é? O que vai acontecer no fim da história. E por isso lemos estas profecias, como temos estado a ler, de Daniel, mas não só, outros textos que nos falam disso, dos Evangelhos, acerca da destruição de Jerusalém, etc. Temos estado a ler. E se repararem, no início do Advento, continuamos com este tema, porque a ideia do Advento é preparar não só a primeira vinda de Jesus, o Natal, mas também a segunda vinda. E, portanto, o primeiro domingo do Advento, amanhã, os textos da missa vão continuar, há uma certa continuidade temática. Vamos continuar a refletir sobre a segunda vinda, sobre o fim dos tempos, o fim da história, o juízo universal. E agora lemos mais uma passagem do livro de Daniel, muito bom e muito importante estudar, não só ler, mas estudar. É um livro difícil, mas é um livro importante. Jesus cita Daniel, por exemplo, na Quinta-feira Santa, quando é levado à presença dos sumos sacerdotes, e ele os esconjuram solenemente a dizer-lhe se ele é o Messias. E ele responde que é, e depois cita Daniel, literalmente, e vereis o Filho do Homem vir sobre as nuvens. E o sumo sacerdote rasga as vestes indignado, blasfemou, quem é que ele se acha? A passagem que lemos hoje, e depois o Apocalipse de São João, tenho várias coisas importantes para dizer, mas vou dizer uma de cada vez, não vou atropelar-me. O Apocalipse de São João depende muito do livro de Daniel e por isso é muito importante estudar o livro de Daniel para perceber bem o Apocalipse. A nossa versão católica do livro de Daniel é maior que os protestantes e é maior que o cânon judeu, o cânon dos judeus. Porquê, Senhor Padre? Porque o nosso Antigo Testamento... o Antigo Testamento que Jesus, no fundo, eram as escrituras do tempo de Jesus e dos apóstolos, que eles usavam era a tradução grega, porque no tempo de Jesus o grego era a língua franca, digamos assim, porque o Império Grego tinha, digamos assim, vulgarizado o grego, embora houvesse as línguas regionais, na zona da Palestina falava-se o aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo Testamento que se usava, a versão grega, foi traduzida pelos judeus, talvez uns 3 séculos antes de Jesus vir, em Alexandria, no Egito. Havia uma comunidade judaica, próspera, digamos assim, que traduziu os textos do Antigo Testamento para grego, que era o que dava jeito. Porquê é que eu estou a dizer isto tudo? Porque... Os livros do Antigo Testamento que a Igreja considera inspirados por Deus dependem exatamente deste Antigo Testamento que foi traduzido no Egito, em Alexandria, a chamada versão dos 70. No tempo de Jesus, isto é um parênteses um bocadinho académico, mas eu acho que uma vez na vida não faz mal nenhum ouvir isto. No tempo de Jesus, não havia Novo Testamento, não é? Havia só o Antigo Testamento, mas havia vários grupos que consideravam vários livros inspirados. Havia grupos que consideravam mais livros inspirados que outros. Vou ser concreto. Os fariseus consideravam inspirados por Deus a Torá, atribuída a Moisés, que nós chamamos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os escritos e os profetas. Os escritos são mais ou menos os livros da sabedoria, é chamada literatura sapiencial, e os profetas são os profetas.
como é óbvio. Mas, por exemplo, os saduceus já só consideravam inspirados a Torá de Moisés, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, né? Do Antigo Testamento. E por isso é muito engraçado, quando Jesus tem uns debates com os saduceus, Jesus só cita da Torá, ou seja, só cita os livros que aqueles com quem ele fala consideravam inspirados por Deus, para lhes mostrar com os argumentos que eles aceitavam que estavam errados. Portanto, isto para dizer, não havia ainda, no tempo de Jesus, o chamado cânon hebraico, ainda não se tinha fixado, ou seja, dentro do povo de Israel, dentro dos judeus, havia judeus que aceitavam uma Bíblia maior, outros mais pequena, dependia do grupo. Como é que isso se resolveu? Como é que acabou essa história? Só no século VII, mais ou menos, é que, no fundo, triunfou historicamente o chamado cânon farisaico. O cânon farisaico é que no sétimo é que passou a ser o cânon para todos os judeus até hoje. E também outra curiosidade, o hebraico não se escreve com vogais, escrevem-se só as consoantes, e no século VII também pela primeira vez foram fixadas com anotações por cima das palavras ou por baixo de qual seria as vogais que se usam, porque senão tinha que ser de memória, de tradição, porque nós, por exemplo, Jesus em hebraico seria, sem as vogais, seria JSS. Só que JSS pode ser com muitas vogais, mas toda a gente sabia, por tradição, que se lia Jesus. No século VII, os chamados masoretas ajudaram e fixaram as vogais também no texto, por cima das palavras. Pronto, são curiosidades que não interessam muito, mas depois nos estudos bíblicos tudo isto tem o seu peso, porque mudar uma vogal pode mudar uma palavra. Nós, a tal tradução feita 3 séculos antes de Jesus em Alexandria para o grego, também tem uma grande vantagem, dar-nos a tradução, de alguma maneira, ajuda à interpretação, porque nós hoje temos o texto de Daniel hebraico, que nos chegou, porque os judeus sempre conservaram, e temos a tradução 300 anos de Jesus nascer, feita para grego, desse texto de Daniel. E essa tradução ajuda também a dirimir, a solucionar questões. Qual é a palavra que está aqui em hebraico? Às vezes o texto original corrompeu-se. Enfim, tudo isto para dizer que isto é um mundo, é mesmo, o mundo bíblico é um mundo sem fim, e ainda bem que há pessoas que se dedicam a estudar isto, porque nós não temos noção, mas às vezes as Bíblias que nós usamos, lá de baixo tem uma notazinha de pé de página com 5 linhas, ou com 3 linhas. No tempo de Jesus, não sei o que até. Às vezes atrás daquilo estão, daquela nota de pé de página tão pequenina, estão 30 anos de pesquisa. Não é? Nós não temos noção. Nos últimos tempos houve grandes avanços nos estudos bíblicos porque descobriram-se os famosos manuscritos do Mar Morto, de Qumran, que era uma comunidade, os essénios eram uma comunidade, eram meios monges, digamos assim, do tempo de Jesus, e a biblioteca deles conservou-se praticamente até hoje, porque aquela zona é muito seca e houve alguém que enterrou os livros eram rolos em papiro, o papiro, digamos, decompõe-se com a umidade rapidamente, mas aquela zona é tão seca, eles meteram nos potes de barro os livros todos, os rótulos todos, no tempo de Jesus eram rótulos. E então, agora, houve um pastor que estava a pastar as ovelhas, pegou numa pedra, tirou uma pedra para uma gruta, aquilo fez um barulho estranho, ele foi ver, era um pote, e começaram a ver, e eram papiros com escritos mais ou menos no tempo do Novo Testamento, portanto, com 1000 anos de antiguidade e em excelente estado de conservação. Só para verem, por exemplo, o livro de Isaías, a cópia mais antiga que nós tínhamos do livro de Isaías era mais ou menos do ano 1000 da nossa era, do ano 1000. Com Qumran, nós arranjámos uma cópia em hebraico mais ou menos do tempo de Jesus, com 2000 anos, ou seja, avançámos 1000 anos para trás. E qual é que foi o resultado? O resultado é exatamente a mesma coisa. E isto mostra como a Igreja é fiel na transmissão da Palavra de Deus.
É muito bonito, é muito bonito. É? Portanto, a Igreja sempre teve muito cuidado na transmissão fiel, não adulterar. Mas não se percebe, não faz mal. O texto é este. O texto é este. O livro de Daniel, católico, como eu disse, é um pouquinho maior, porque a tradução de Alexandria tem partes que o texto farisaico, no fundo, que depois se tornou o cânon dos judeus, era mais breve. Pronto, portanto, o nosso livro de Daniel, se a gente for a uma sinagoga e pedir o livro de Daniel, o deles é um bocadinho mais curtinho. Mas é muito, muito, muito importante, entre outras coisas, exatamente por causa deste tema do fim dos tempos. Há muitos rabis, também podem ir ao YouTube, procurar, obviamente que é preciso algum critério, isto é um mundo que a gente não pode acreditar em tudo o que vê no YouTube, é preciso cuidado. Mas aprende-se muita coisa, e há muitos rabis que se dedicam a estudar as Escrituras e também a interpretar os sinais da chegada do Messias. E existem muitos judeus piedosos que dizem que a chegada do Messias está eminente. Curioso. Como é que eles chegam lá? Por exemplo, com o livro de Daniel. O livro de Daniel, nós acabamos de escutar, eu vou comentar, mas fala de guerras, de bestas, sei quê, dos santos serem perseguidos, destes 3 anos e meio. Portanto, dá muitas pistas acerca dos sinais. Jesus no Evangelho retoma esta narrativa e também quando fala do fim dos tempos, cita também expressamente Daniel. Quando vires a chegar à abominação de que falou o profeta Daniel, sabei qual foi essa abominação da desolação. Também já vou comentar. Então vamos entrar aqui em alguns pontos do texto. Daniel fala destas quatro animais. No Apocalipse, às vezes, a tradução é tipo 4 monstros ou 4 feras. São animais, mas são, de alguma maneira, estranhos, são diferentes, são monstruosos, são fortes. Normalmente vêm do mar. Tudo isto tem a sua importância e, fundamentalmente, aqui, na passagem que nós acabamos de explicar, é uma boa notícia para quem lê a Bíblia em casa. Porquê? Porque Daniel não percebia e pede ajuda para interpretar. E Deus ajuda, que é uma bênção. Eu, Daniel, fiquei com o espírito perturbado e as visões que me passaram pela mente encheram-me de pavor. Aproximei-me de um dos presentes e pedi que me dissesse o que significava tudo aquilo. É um bocadinho o que acontece com os apóstolos. Jesus faz a parábola do trigo e do joio e os apóstolos não percebem. E Jesus explica-lhes à parte. Não, então o semeador é o filho do homem. A semente é a palavra de Deus. As aves que vêm comer a semente é o maligno. Os espinhos é o mundo. Portanto, Jesus explica cada símbolo qual é o seu significado. Então aqui temos esta ajuda também. Ele dirigiu uma palavra para me explicar. Ótimo. 2 pontos. Eina, que grande pinta. Aqueles grandes animais, em número de 4, são 4 reis que se levantarão da terra, que irão receber o reino. Os que irão receber o reino são os santos do Altíssimo. Nós não lemos a passagem antes, lemos ontem, mas dava jeito de ler. Mas é grande. Eu vou-vos dar já o resultado final, vocês acreditam em mim e leem em casa, se quiserem. Então, estas imagens são 4 reinos e depois vai haver um reino dado aos santos que aqui diz mais uma vez que vai ser um reino eterno no final. Serão entregues aos santos do Altíssimo, o seu reino é um reino eterno, e todos os potentados o servirão e lhe prestarão obediência. Portanto, os judeus esperam isto, esperam a consolidação do reino. O anjo, quando aparece à Virgem Maria, Deus dar-lhe-á o trono do seu pai David, e ele reinará eternamente. Essa palavra é importante, por causa desta profecia e de outras. O Messias havia de consolidar um reino eterno de um canto ao outro da terra. E esta é uma pergunta importante para nós hoje. Jesus já reina no planeta Terra de um canto ao outro da terra, sim ou não? Sim. Não. Jesus já reina de um canto ao outro da terra. Aqui reina, nesta sala, claramente.
Mas isto não é a terra toda. Portanto, eu vou fazer a pergunta outra vez. Jesus já reina de um canto ao outro? Jesus já foi anunciado de um canto ao outro da terra? Sim, eu acho que sim. Toda a gente já ouviu falar de Jesus. Agora, uma coisa diferente é dizer que Jesus reina. Jesus já reina de um canto ao outro da terra, sim ou não? Ainda não. Esta é a frase que eu gosto do ainda. Porquê? Porque está prometido. A palavra diz que Ele há de reinar de um canto ao outro da terra. Quando Jesus, antes do início dos Atos dos Apóstolos, Jesus teve 40 dias depois de ressuscitar com os apóstolos, antes de subir ao céu, dá-lhes mais algumas indicações, falou do reino de Deus, diz São Lucas, durante esses 40 dias, e depois os apóstolos, antes de mesmo Jesus subir, os apóstolos fazem esta pergunta: é agora que vais instaurar o reino? E Jesus diz: não vos compete saber, curiosos, não vos compete saber os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua autoridade. Ou seja, Jesus não diz nem que sim, nem que não. Recebereis uma força do alto, sereis minhas testemunhas e ides por todo lado. Mas, no fundo, aquela pergunta que nós, infelizmente, alguns exegetas, até bastantes, acham: os apóstolos eram burros, não perceberam nada. Não, eles têm razão, a pergunta está certa. Jesus, de facto, tem que reinar de um canto ao outro da terra e ainda não reina. A Igreja, nós, vocês e eu, somos a semente, a primícia deste reino de Cristo na terra. Jesus já reina nesta terra? Sim. Mas já reina em toda esta terra? Não. Certo? Estas pequenas nuances, estas pequenas distinções são importantes. Significa que o reino já começou, mas ainda não se estendeu, ainda não se consolidou, ainda não chegou à sua maturidade, à sua plenitude. E Deus prometeu que havia de chegar. Os judeus esperam isso. E nós, às vezes, católicos, não temos noção da grandeza das promessas de Deus. É triste. Deus fez promessas maravilhosas e nós não temos bem noção. Pensamos só no céu, que é bom, mas há muitas coisas que Jesus vai cumprir ainda na história dos homens, que ainda não se realizaram plenamente, que se vão realizar. E a vocês e a mim foi-nos dado viver num tempo em que nós vamos ver com estes olhos, antes de morrermos, a realização de algumas destas promessas. Exemplo, Sr. Padre, a conversão dos judeus ainda não se realizou. Carta aos Romanos, São Paulo diz que se vai converter. O povo santo vai se converter. Ainda não aconteceu. Nós vamos ver. Eu acho que falta pouco, por vários motivos. Acho que falta pouco. No fundo, o reino de Cristo, isto que estamos a dizer, no fundo, a Igreja tornar-se, a fé católica e a Igreja católica tornar-se a única religião do mundo, do planeta Terra. Esse reino, reinar de um canto ao outro da Terra, o que é que significa? É a mesma coisa, é sinónimo, implica que toda a gente vai acreditar em Jesus, ser batizado, ir à missa, rezar o terço, de um canto ao outro da terra. Ei, que espetáculo! Como é que vai ser? Vai ser lindo. Vai ser novos céus e nova terra. Mas ainda não é o céu. Não, ainda não é o céu. É só a penúltima etapa. A última etapa é o céu. É os novos céus e a nova terra lá em cima, digamos assim. Acaba a história, acaba o tempo. E nós vemos Deus face a face. Nós agora estamos na passagem da antepenúltima etapa para a penúltima. Mas essa penúltima é uma etapa muito bonita, em que se vão realizar finalmente as promessas que ainda não se realizaram plenamente. Então, Daniel fala destes 4 reinos, destes quatro impérios, podíamos dizer assim. Segundo os exegetas e segundo os estudiosos, basicamente Daniel, inspirado por Deus, como todos os autores sagrados, tem estas visões e ele, no fundo, profetiza o famoso Império Grego, que
que deu a perseguição na Terra Santa, que nós lemos há poucos dias, aqueles livros dos Macabeus, o primeiro e o segundo livro dos Macabeus. Há várias coisas aqui na profecia que depois se realizaram no tempo dos Macabeus. Esta história da abominação da desolação, da perseguição aos santos, de querer tentará mudar as datas das festas da lei. Blasfemará contra o Altíssimo e perseguirá os seus santos. Portanto, estes vários impérios sucederam-se na história e há alguns que são mais contra Deus do que outros. Daniel faz uma espécie de resumo. O império da Assíria veio e devastou as 10 tribos do norte. Depois veio o império da Babilónia. Depois veio o império persa. Depois veio o império grego. E o que é que aconteceu? O que é que era a abominação da desolação? Houve um ponto, basicamente, às tantas, Alexandre Magno não teve descendentes, como vocês sabem, morreu, e o que é que ele fez? Antes de morrer, dividiu pelos generais dele o império que tinha conquistado. Gigante. O império grego foi um colosso, foi um fenómeno. Dividiu em várias partes. E depois houve um deles que ficou com a zona da Judeia e aquela zona do Médio Oriente, podemos dizer. E às tantas um dos seus descendentes teve a bela ideia de vamos impor os usos, os costumes, a cultura, a religião dos gregos em todo o meu reino. Vai ser igual para todos. Essa coisa de uns adorarem uns deuses e outros adorarem outros, acabou-se isso tudo. Portanto, quis mudar as festas, etc, etc. Este esforço de paganização, digamos assim, dos costumes dos judeus é relatado nos tais 2 livros dos Macabeus. Portanto, a profecia, Deus avisou através de Daniel, isto vai acontecer. E depois os livros dos Macabeus relatam como é que aconteceu. E pronto, e assim foi. E o que é que contam os livros dos Macabeus? Que foi muito triste e que de alguma maneira é uma lição para nós hoje, que os judeus acharam boa ideia afastar-se do Deus Criador do céu e da terra, do Deus que os tinha tirado do Egito, do Deus que lhes tinha dado o maná, do Deus que lhes tinha dado os profetas, e acharam boa ideia começar a seguir a Zeus e a Apolo e a Diana e aos deuses pagãos dos gregos. Acharam boa ideia. E deixaram de praticar a circuncisão e os outros rituais religiosos que faziam e começaram a imitar os costumes pagãos. Portanto, a história repete-se às vezes, não é? É triste. O ser humano é dos poucos animais que consegue repetir os mesmos erros. Os animais aprendem, não é? Gato escaldado, da grafia tem medo. Mas os seres humanos parece que não. Parece que o ser humano escaldado não tem medo e vai outra vez, e marra outra vez, e não aprende. Por isso é que é tão importante a gente estudar história. A história ensina-nos muito, A humanidade repete-se. E o Arnaldo há bocado estava a falar, no fundo, do estado triste a que chegámos, do politicamente correto, e se nós quisermos do eclesiasticamente correto, que hoje em dia ninguém diz, mas eu acho que também existe isso, não é? A gente diz o que o mundo quer ouvir, queremos estar bem com toda a gente, e eu pensava, mas no fundo isto também já se repetiu tantas vezes. Há não muito tempo, no século XX, eu li isto no outro dia e fiquei a pensar, quando Hitler subiu ao poder, eleito democraticamente, no início aquilo começou com calma, não é? Mas depois ele foi começando a pôr em prática o que já tinha escrito, o que já tinha dito, não é? E depois começou a matar os ciganos, a matar os judeus e por aí afora. Quantos bispos católicos abriram a boca na Alemanha a dizer, ó Senhor Adolfo, isso não pode ser assim. Quantos bispos católicos é que disseram isto? Um. Todos viam. Estava tudo quietinho. Não te mexas. Faz-te conta que não é contigo. Quando o rei Henrique VIII quis casar outra vez e não podia,
porque estava casado validamente, o que é que ele fez? Vamos arranjar aqui uma solução muito boa. A gente vai deixar de obedecer ao Papa, porque o Papa mandou a dizer que não podia. Então não faz mal, a gente faz uma igreja católica inglesa. E a única coisa que muda, fica tudo exatamente igual, menos a gente deixa de obedecer ao Papa. Cortamos aqui esta ligação. Não muda, não se muda nada, não é? O resto fica tudo igual, a missa é igual, tudo, os sacramentos, tudo. E já agora vão poder casar, não é? Quantos bispos em Inglaterra disseram: "Oh, senhor rei, isso não vale, isso não é assim"? Quantos bispos? Que é santo e mártir, não é? São João Fisher. Já ouviram falar de São João Fisher? Há um filme da vida de São João Fisher. São João Fisher, porque é que acabou mal? E até era amigo do rei. Porque disse: "Epá, não, isso é batota, isso é truque, isso não vale. Isso não vale, isso não é assim", não é? E os outros todos: "Epá, está calado, tem juízo, pá, vais acabar mal". Pois, e acabou. E de facto acabou. Não é? Infelizmente a história repete-se. A história repete-se. E às vezes a gente finge que não é connosco. "Epá, não vou meter nisto, que isto vai dar trabalho. Isto vai sobrar para mim". Não é? Herodes vivia com a sua cunhada, não é? Diz o Evangelho. Herodes vivia com a cunhada. Não se pode, não é? Quem é que dizia? João Batista, o que é que dizia a Herodes? Toda a gente sabia. Alguém não sabia, na Judeia, que Herodes vivia com a cunhada. Quer dizer, ele ao rei, não dava para não saber. Estava na Caras todas as semanas. Não é? Herodes de férias em Marbella com a sua cunhada. Pois só houve um que teve coragem de dizer: "Não, não, Deus não quer. Deus não quer". Não é? Pronto. Também não correu bem para o lado dele. E, portanto, hoje, de alguma maneira, estes nossos desafios que nós enfreitamos são parecidos. Hoje somos um pequenino resto a dizer o politicamente incorreto, o que ninguém quer ouvir, mas que é óbvio. É óbvio que matar um bebê na barriga da mãe é assassinar, que aquela criança não fez mal a ninguém, que só precisa de comida e de tempo, mas não precisa de mais nada. Só precisa que lhe deem um bocadinho de tempo e de comida, ele vai crescer e vai se tornar uma pessoa igual a nós. Já é uma pessoa igual a nós, só que o tamanho é que é mais pequeno. Portanto, isso aplica-se a muita coisa. Então, voltando atrás, no tempo do Império Grego, aconteceu isto, no fundo, uma paganização da Terra Santa. E os judeus, a maioria dos judeus, foi na onda. A maioria dos judeus foi na onda. Não te metas em chatices, eu quero continuar a poder ir ao Pingo Doce e ao cinema ao sábado, e portanto eu não quero cá chatices com as autoridades civis. Prontos, o rei Antíoco IV quer que a gente adore a Zeus, a gente adora a Zeus. E o que era a abominação da desolação? Era no templo de Jerusalém, no lugar onde Deus tinha prometido que havia de morar, no altar dos sacrifícios, que era o lugar, digamos, à frente do Santo dos Santos, onde se ofereciam todos os dias sacrifícios em honra de Deus, nesse altar dos sacrifícios, à frente do Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do planeta Terra, para um judeu, foi colocada uma estátua de Zeus. Ou seja, uma coisa à frente do lugar mais santo, foi colocado um ídolo. Um ídolo. Isso é que era a abominação da desolação, que Daniel profetizou. E que Jesus voltou a citar, como eu digo, na Quinta-feira Santa. E porquê é que isso é importante? Porque voltou-se a repetir. Passado uns anos, o imperador Tito marchou sobre Jerusalém, no ano 70 da nossa era. Padre Miguel também já falou, está lá, havia um historiador, Flávio Josefo, que narra estes acontecimentos, e partiu aquilo tudo. Destruiu o templo e, antes de destruir, também colocou uma estátua de
um deus romano, já não sei se Zeus é romano ou se é grego, não me dedico muito a estudar a mitologia pagã, mas pôs um Apolo, né? E o mais interessante é, o Apocalipse de São João, segundo digamos assim, os especialistas, os exegetas, no fundo é uma espécie de releitura de Daniel, aplicada não ao Império Grego, mas aplicada ao Império Romano. Ou seja, tal como houve um monstro que perseguiu os santos e que fez isto, São João, inspirado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, faz uma releitura de Daniel, no fundo a dizer, esta perseguição do Império Grego vai se repetir agora no Império Romano. E assim foi, 3 séculos. Os cristãos passaram a ser cidadãos de segunda classe, passaram a estar na ilegalidade, porque não aceitavam os deuses do Império. Até ao ano 313, até ao imperador se batizar, demorou tempo, nós passámos um mau bocado. Né? A missa era celebrada em casas, não havia igrejas. Até o ano 313, 0 igrejas. Não há igrejas. É ilegal construir uma igreja. É ilegal ser católico. Depois houve momentos mais cruentos, houve menos cruentos, etc. Onde é que eu quero chegar? Esta dinâmica de haverem impérios que perseguem os santos de Deus, como nós ouvimos, é uma coisa que vem por ondas. Às vezes vem e depois vai, e depois às vezes há uns mais cruentos que outros, mas é um padrão. E sempre um pouco na mesma lógica. O Império Romano e o grego queriam, no fundo, que os cristãos aceitassem os deuses do Império. Uma das acusações que faziam aos cristãos nos primeiros séculos era de serem supersticiosos, porque não aceitavam. Para os romanos, a religião era uma coisa ligada ao Estado. O Estado era um Estado confessional, digamos assim. E os deuses do Império eram aqueles, e qualquer cidadão do Império tinha que os reconhecer e honrar. E se não fizesse isso, punha em causa a paz e a unidade do Império. Era um cidadão que, digamos assim, um potencial terrorista. Era alguém que não aceitava os deuses e devia aceitar. E os cristãos, como é que geriam isso? Eles diziam, basicamente, nós aceitamos César e o direito romano e os tribunais e os impostos e tudo o que tem a ver com a ordem civil. Portanto, rezamos pelos nossos governantes, sempre rezamos, não temos nada contra eles. Mas não os adoramos como Deus, porque há um só Deus que criou o céu e a terra e que mandou o seu Filho, que morreu na cruz, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Só adoramos Pai, Filho e Espírito Santo. Os outros não são deuses, são falsos deuses. Portanto, lamentamos, mas isso não podemos fazer. Portanto, os cristãos aceitavam tudo, digamos assim. E esta distinção vem de onde? Vem de Jesus. Dai a César o que é de César, neste caso eram os impostos, a questão, e a Deus o que é de Deus, mas dá para aplicar a tudo o que tem a ver com a esfera civil, com a esfera do ordenamento da sociedade. A gente aceita, mas quando o Estado se quer meter coisas em que não é chamado, em que qual é o Deus verdadeiro, os cristãos dizem, calma, aí eu é que sei. E o Estado não percebe nada disto. Esse Deus que ele me quer fazer aceitar não é Deus. Pronto, e por isso temos muitos mártires destes 300 anos em que era ilegal ser católico. Muitos mártires. A Santa Luzia, Santa Ágata, Santa Inês, Santa Cristina, também há uma Santa Cristina, São Sebastião, São Lourenço, é tudo a mesma história. Se eles aceitassem queimar incenso ao imperador, salvavam a pele. Até havia casos em que o juiz do tribunal, porque os romanos tinham o direito muito desenvolvido, ainda hoje o nosso direito depende bastante do direito romano, e o juiz dizia assim, vocês não precisam de acreditar que o imperador é Deus, basta que queimem o incenso. Se vocês forem lá e queimarem o incenso à frente da estátua, a gente deixa-vos viver.
E os cristãos o que é que faziam? Não posso. Não posso. Só posso adorar o Deus verdadeiro. Isso seria escandalizar e induzir em erro as outras pessoas. E Jesus, que é que ensinou? Todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele, diante do meu Pai que está nos céus. Portanto, há coisas que não são negociáveis. Não são negociáveis. Pronto. Então, São Daniel, podíamos dizer, fala, no fundo, do Império Grego. São João fala do Império Romano em sentido, digamos assim, o chamado sentido literal, ou seja, o Evangelho, o Apocalipse, no fundo, tem em mente esta perseguição do Império Romano aos primeiros cristãos, mas seja Daniel, seja o Apocalipse, não se esgotam nestas, digamos assim, realizações históricas destas profecias. O livro de Daniel cumpriu-se na revolta de Macabeus, sim, mas não plenamente. A profecia de Daniel já está esgotada? Não. Porquê? Porque ainda não há o reino eterno dos santos e outros elementos. Eu podia pegar aqui. E o mesmo vale para o Apocalipse. Tudo se cumpriu na perseguição do Império Romano? Não. Mas cumpriu-se muita coisa. Portanto, estas profecias realizaram-se parcialmente nestas duas grandes perseguições, mas ficam abertas a uma realização última e plena no fim dos tempos. Era aqui que eu queria chegar. Eu insisto muito neste ponto, porquê? Porque eu vejo que ninguém insiste e às vezes nós pegamos na Bíblia e achamos que se isto se refere a isto, já não se refere a mais nada. E não é assim que funciona na Bíblia. E eu às vezes dou outros exemplos, aquela famosa profecia de Isaías 7,14, a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Isso cumpriu-se imediatamente no filho que o rei Acás teve, já não sei qual é que foi o nome do rei, que era um sinal que Deus lhe estava a dar, para não se aliar com quem não se devia aliar, mas para confiar em Deus, coisa que ele não fez. Mas depois realizou-se plenamente a mesma palavra na vinda de Jesus. Pronto, e podia dar muitos outros exemplos. Onde é que eu quero chegar? Hoje estamos a viver outra vez esta dinâmica, se nós quisermos, está-se a formar um império global, uma ditadura global, de alguma maneira, e que ainda não nos persegue, digamos assim, à descarada, vou dizer assim, mas a gente vê que culturalmente a gente já se sente apertado, cada vez mais, devagarinho, vai assim em banho-maria, devagarinho. E, portanto, é uma cultura cada vez mais hostil aos verdadeiros católicos e legalmente também. Agora começam os crimes de ódio. Não é? Agora no Tribunal Europeu, agora dia 2, hoje é dia 2, não, mas há poucos dias, há 3 ou 4 dias, estão a discutir, não foi aprovado ainda, estas leis ligadas aos crimes de ódio. E prevê-se, por exemplo, penas de prisão até 6 anos. Ou seja, se uma pessoa disser no Facebook que, não sei, alguma coisa que seja considerado que os atos homossexuais são um pecado, por exemplo, não é? É denunciado por alguém, crime de ódio, vais 6 anos para a prisão, meu irmão. É aquilo que eu dizia no outro dia. Obrigado, porque houve alguém que já me trouxe uns Ferrero Rochers antes de eu chegar à prisão. Portanto, a primeira semana na prisão vai ser 5 estrelas. Vai ser numa boa. E o que estão a discutir no Parlamento Europeu não é só a pena de prisão, mas é também a interdição de ter canais nas redes sociais. Ou seja, a pessoa fica banida da internet. Não pode mais dizer nada nem fazer nada. Aqui o que é preocupante é o princípio das pessoas do direito, o nosso direito, começar a criminalizar não ações, não delitos, eu não fiz mal a ninguém, mas convicções. Eu nem sequer disse mal de ninguém, eu disse só, os atos homossexuais são
pecado. Ou a atração homossexual é uma desordem mental. Se eu disser isto, crime de ódio. Mas eu disse mal de alguém? Não. Eu fiz mal a alguém? Não. 6 anos para a prisão. Isto é problemático e, obviamente, que ataca muito a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, como é óbvio. É? Como é óbvio. E, no fundo, é um bocado estúpido, porque se eu aplicasse isto a tudo, se eu dissesse o Sporting é o melhor clube português, alguém podia dizer que isso é homofobia, é crime de ódio, não é? Podia dizer, o benfiquista podia se sentir ofendido. Ou se eu pusesse uma camisola do Sporting, a andar na rua e dissesse, não, isso ofende-me a mim, porque eu sou do Benfica, não podes andar com uma camisola do Sporting. Quer dizer, isto levado ao extremo é uma loucura. Não se pode fazer nada, porque alguém não vai gostar de alguma coisa, não é? Enfim, mas isto é o que temos. Estes são os ventos da época. Estes são os ventos da época. Então, eu já falei em vários momentos que o que é que eu acho que são as cenas dos próximos capítulos? Não sei, mas as pessoas gostam de sempre... Somos todos curiosos. Mas a gente sabe o importante. Deus não gosta de satisfazer a nossa curiosidade. Deus gosta que a gente alimente a nossa, digamos assim, confiança nele e que se prepare. E a resposta está muito no Evangelho. Porque as pessoas depois mandam-me e-mails a perguntar, mas faço isto, não faço? A gente sabe o que tem que fazer. Temos que rezar mais, temos que nos confessar, temos que viver na graça de Deus. No fundo, ser santos. Isso é que é. E às vezes a gente não põe tanto foco aí e gasta tempo a fazer coisas que não interessa muito. Não interessa muito. O que é que Jesus diz no Evangelho? Tende cuidado convosco. Uma frase que é boa a gente fazer um cartaz e pôr no quarto. Duarte, tem cuidado contigo. É bom. E acordar de manhã e ler aquilo tudo. Duarte, tem cuidado contigo. Porquê é que é bom? Porque temos que ter cuidado. Isto não é favas contadas. Mas eu fui ao retiro e senti e comecei a rezar certo. Mas qual é o perigo? É que a gente pode relaxar, a gente pode se desviar, a gente pode afrouxar, a gente pode ir ao fundo. E pode ser forte ou pode ser devagar. E Jesus explica, tendo cuidado convosco, não suceda que os vossos corações se tornem pesados. É isto, é esta dinâmica de nós já encontramos a verdade, nós já experimentámos o amor de Deus, nós já vimos isto com clareza e depois voltamos e sem dar conta a gente vai descarrilando devagarinho e tal, hoje não deu para rezar, amanhã não sei o quê e tenho que acabar não sei o que mais e a gente vai afrouxando sem dar conta quase. E depois quando olha para trás... É como quando se está na praia, a nadar, e de repente a gente olha e já está longe da praia. A corrente puxa-nos sem dar conta. Sem dar conta, a gente desvia-se. E isto acontece com todos, e não só com as pessoas, mas também com as instituições. A gente vê tantas instituições que eram tão fervorosas, não é? Tantas ordens religiosas, que, no fim, se foram deixando levar pela corrente. E que estão tão longe, no fundo, do que propôs o seu fundador. O fundador é sempre um santo, não é? São Francisco, Santa Clara, São Bento, não é? A gente vê, eles propuseram isto, deixaram por escrito e os seguidores deles estão noutra. Estão noutra, não é? E, portanto, isto vale também para as instituições, para as famílias, se nós quisermos. Não suceda que os vossos corações se tornem pesados com a intemperança e a embriaguez e as preocupações da vida. No fundo, aqui Jesus alerta-nos para duas forças que nos puxam para longe dele. Uma é as fraquezas da carne, a intemperança, a embriaguez, o que apetece, o que é cómodo, o que é agradável, o que sabe bem. A gente somos de carne e osso e, portanto, é fácil a gente deixar-se levar por estas forças. Começa a ser preguiçoso, começa a ser não sei o quê, e vamos deixando levar devagarinho, devagarinho.
pelo cómodo. Custa. Pois custa. Pois custa. Amar custa. Amar custa. Olhem para a cruz. É capaz de custar, não é? E nós queremos amar sem custar. Não é possível. Nesta terra, no céu é possível. Mas nesta terra custa. Dar a vida custa. Dar a vida custa. Mas vale a pena. Nada nos enche mais o coração. Se perguntarem ao Arnaldo se foi cansativo o retiro, no fim, no domingo à tarde, ele vai dizer, foi, muito, estou todo partido. Mas se lhe perguntarem, mas está feliz? Ele diz, muito, muito. E se perguntarem a Jesus, não é? Se doeu, se custou a cruz, custou, mas valeu a pena. Sim. Se ele fazia outra vez por nós, ele ia dizer que sim. Pronto, é isso que temos que aprender. Custa. Portanto, cuidado, não podemos dar ao corpo tudo o que ele pede. Portanto, é bom a gente ter cuidado, ter as nossas mortificações. Cada um sabe, Nossa Senhora está sempre a falar do jejum. É importante e a gente até sabe, mas não faz. Não é preciso ser só o jejum, há outras, mas é bom a gente não dar ao corpo tudo o que ele quer. Seja no dormir, seja não sei o quê, seja nas comunidades. Está frio. É importante, às vezes, apanhar um bocadinho de frio. A água está gelada. Não faz mal, não vais morrer. É bom a gente lembrar ao corpo que não é ele que manda em nós. Só toma lá uns Ferrero Rochers, pronto. Obrigado. Obrigado. Mas eu não posso comer todos. Vou comer 2. E depois os outros vou dar à irmã Laís. Eu dou bastantes, por acaso. Mas como alguns também. Mas é isso. Essa disciplina, se nós não tivermos cuidado, é isto que Jesus está a dizer. Cuidado que os vossos corações tornam-se pesados. Não podemos dar rédea solta ao corpo. Faz o que quiseres. Não. E depois a outra fonte de desviar é as preocupações da vida. E as preocupações da vida. Esta é bem em cheio também. Esta é a carapuça, encaixa em todos. Em primeiro lugar é mim. As preocupações da vida. E agora o que é que vai ser e tal, não é? E isso tantas vezes perturba o nosso coração, estraga a nossa oração e tantos efeitos secundários tão tristes. Tão tristes, não é? E no fim manifesta a nossa pouca fé. Pouca fé. A gente preocupa-se porque falta-nos fé. Dito assim de uma maneira simples, lamento informar. Eu também me preocupo, vou-vos contar a da semana passada, para vocês não pensarem que eu sou um santo que não... Agora, a semana passada, recebi uma conta da EDP astronómica. Já recebi outra no mês passado, numa casa que está fechada, portanto não está habitada, 330 euros. Eu disse, isto é estranho, calma. Mas pronto, olha, vou pagar, o que é que isto vai fazer? Não quero luz, não é? E agora, mês seguinte, este mês, 1.900 euros. E o que é que eu fiz? Fiz a coisa errada, telefonar para a EDP. O que é que eu devia ter feito? Devia ter ajoelhado e dizer, Jesus, há alguma coisa errada, tens que resolver, toma lá o problema, eu vou fazer outras coisas. Isso era o que era certo. Isso é que era uma reação de alguém que acredita e confia em Jesus. Não foi a minha, foi triste. Depois, eu também, quando fui rezar, também disse, Jesus, estou com isto para resolver, vê lá. Mas eu continuei a falar para a EDP, a telefonar, a mandar e-mails. Falava com a empregada, a senhora de lá do telefone, tem que se estar o dia todo à espera do telefone. E depois a menina que atende, isso não é comigo. Então é com quem? Não sei. E eu digo, mas olha que isto não é possível, a casa está fechada, não é possível, não é? Portanto, lá fiz umas mensagens por escrito, e-mail, depois vem um e-mail do diretor comercial da EDP a dizer, a faturação está correta. E eu a dizer, não é possível. E depois, isto não acaba aqui, é triste como a gente somos de cabeça dura. Eu já tinha tido muitas hipóteses de entregar a sério a Jesus. Não, tinha rezado assim por cima, tipo, eu a correr e dizer, Jesus, olha, ajuda. Mas não, eu a tentar resolver sozinho.
E depois, o que é que eu fiz? Vou telefonar a um eletricista. Depois comecei a pensar coisas, nem dormia, né? Pensar, bom, se calhar está alguma coisa ligada dia e noite e que não para de gastar luz, mas é preciso ser uma coisa muito potente. E eu pensei, se calhar é a máquina, é o furo, que ele tem um furo e tem aquela bomba do furo, e aquela bomba do furo, o que é que eu pensei? Partiu-se o tubo e aquilo está sempre ligado, dia e noite, durante um mês, lá. E então liguei um eletricista, trouxe o eletricista, lá veio o senhor Palhete. Ó, Sr. Palhete, veja lá o que é que acha e tal. Lá andámos a ver aquilo tudo. Não, está tudo bem, não, o furo não está tudo bem, não, o contador não está a contar sempre, não, está tudo certo. E, pá, mais e-mails para a EDP, não, já chamei o eletricista, isto não pode ser e tal, imensas coisas, até que um dia, lá estava eu na minha capelinha ao pé do Santíssimo, e finalmente, né, a parte boa pronto, a gente às vezes tem uns momentos de lucidez. Então, finalmente ali diz Jesus, olha, desisto, já não sei, isto não tem solução. E é um diálogo de surdos, a EDP diz-me que está bem a faturação, o eletricista diz-me que está tudo bem, e eu tenho isto para pagar, não há dinheiro na conta, portanto não vou conseguir pagar, eles vão-me cortar a luz, e pronto. E olha, entregue-te isto, olha, resolve tu, isto não tem solução. Não desisto, não é? Eu devia ter feito logo no início isso, e devia ter tentado a seguir, mas devia ter entregado a sério. No fundo, aqui o ponto não é que Deus não quer que a gente não faça nada, Deus quer, mas Deus quer que a gente confie nele a sério. E isso não tinha acontecido até aquela oração. Eu tinha confiado muito em mim e tinha pedido ajuda a Deus, que não é bem a mesma coisa. Eu tinha confiado muito em mim e Deus, já agora empurra também aí. Não é igual. Jesus queria, não, confia tudo em mim, entrega-me a sério e depois faz um telefonema, que vais ver que as coisas se encaminham. O que é que aconteceu? Eu entreguei, a seguir pensei, vou ligar à E-Redes. E-Redes, vocês já sabem, não é? É quem faz as ligações, os contadores, etc. Porque uma das ideias que me veio, que deve ser do céu, embora o eletricista me tivesse dito o contador está a funcionar bem, eu fiquei a pensar, se não é da bomba e se a contagem está bem feita, então o contador enlouqueceu. Não vejo outra explicação. Foi a inspiração que me veio. E era certa. Foi isso mesmo que aconteceu. Liguei para a E-Redes e pedi à senhora da E-Redes, olha, eu queria trocar de contador, queria mandar este embora e queria um contador destes modernos que há, digitais, que até lê à distância, nem preciso ir lá, não sei o que mais. E ela disse, isso ainda não está ativo nessa zona, isso não é possível e tal. Pronto, eu lá tentei com calma, sereno, então e isto? Não, então e quando é que vai estar ativo? Não sei e tal. E depois ela no fim diz assim, mas eu posso marcar. Eu disse, mas isto está a dar umas contagens que não faz sentido, não é possível e tal, a casa não está habitada. E ela diz assim, eu posso agendar uma visita do técnico para verificar se não há nenhum problema com o contador. E eu disse, então, olha, marcamos. E eu já pensava, vai demorar 3 meses. E quando é que pode ser? Eu tenho uma vaga já, o telefonema foi nesta segunda, tenho uma vaga já amanhã. Amanhã é a hora do almoço. E amanhã não me dá jeito. E na quarta, pode ser, entre a 1 e as 3:30. Pronto, assim foi. Estão a ver a diferença? E depois, lá fui almoçar mais cedo, ao meio-dia, todo contente, e fui lá para a casa, rezar terços, esperar que o senhor da E-Redes viesse, porque eles vêm só às 3:30 em ponto. Eu estava lá antes da 1, portanto, eu vou ficar aqui um bocadinho. Mas também dá para rezar bastante. Lá estava a rezar, lá veio o senhor. E então, foi muito rápido, um senhor muito simpático, com mais um assistente. Ele lá lhe contei a história, olha, isto está a dar uns valores astronómicos e tal. Ele olhou para o contador e disse, o senhor deu aqui alguma cabeçada? Eu disse, não. E eu disse, porquê? Isso está bom. E ele disse, não está não. Não vê que a chapa caiu para baixo? Não vejo que a chapa... Eu disse, é muito difícil ler, eu tinha que me pôr cá em baixo para ler. E ele disse, não, esta chapa
que devia estar presa caiu para baixo. E isto muda os números. E, portanto, não dá para ler. Mesmo que você leia os números em baixo, não é a leitura correta. Agora, só tirando o contador, pondo no chão, é que se vê. E então, essa foi uma grande notícia. Mas não acabou por aí, as boas notícias. Então, ele desapertou o contador, tirou, pôs no chão, a contagem era menos 1000 e tal, watts, não sei qual é que é, kilowatts, não sei o quê. Portanto, ainda não recebi a fatura, mas provavelmente vão-me devolver dinheiro agora. E depois, a segunda boa notícia foi, eu vou-lhe mudar o contador. Vou-lhe pôr um destes modernos. E eu pensei, eu tinha pedido isso, tinham-me dito que não era possível. É possível. Isso é que era bom e tal. Isso é que era bom. Mas eu ainda sabia que a menina me tinha dito, mas não serve de nada pôr um dos modernos, porque para fazer a leitura à distância tem que estar ativado, não sei aonde, um sistema que vai lá e conversa com o contador. E eu pensei, não faz mal, mete-se um dos modernos, pelo menos funciona, não é? Mesmo que seja manual, que eu tenha cá a vir dar lá. E eu disse-lhe até, mas eu acho que ainda não está nesta zona e tal. Não é? Ele a montar aquilo tudo, quando ele liga aos fios e diz, não, isto já está a dar. Isto também já dá leituras à distância. Começou uma luzinha a piscar a cor de laranja. Eu disse, mas olha que isto está a cor de laranja. Está agora, mas vai ficar verde. Passado um bocadinho, verde. Portanto, vejam bem, não é? Resolveu-se o problema da contagem, trocou-se o contador, que a senhora tinha dito que ainda não era possível, e já funciona a leitura à distância. Tudo isto com uma oração de quê? 3 segundos, 4 segundos. Portanto, isto aplica-se muito, não é? As preocupações da vida, a gente deixa-se levar por elas, e perde a paz. Não é preciso. E a causa, na raiz disso tudo, é falta de confiança em Jesus. Falta de fé. É triste, mas é a verdade. Não é? Pronto, portanto, irmãos, basicamente, e portanto Jesus conclui, portanto, vigiai e orai em todo o tempo. Não é? Mais uma frase que devíamos pôr na garagem. Não é? Vigiar, Duarte, vigia e ora todo o tempo. Vigiar sobre nós, como eu digo, a gente vai descarrilando devagarinho, temos que estar sempre a endireitar, que senão vamos para a berma, não é? E temos que orar em todo o tempo. E eu vou dizer, eu acho que nós devíamos rezar mais. Todos. Devíamos rezar mais. Nossa Senhora, onde aparece, se há alguma coisa em que ela insiste, é nisto. Rezai, rezai, rezai. E a gente não reza muito. Temos que rezar muito. E temos que rezar bem, com o coração. E se isso acontecer, está tudo bem. Com galinhas ou sem galinhas.